Então essa aqui é a nossa terceira mensagem e última dessa pequena série que nós chamamos de Igreja Essencial. Irmãos, vamos direto ao ponto aqui. Quando a igreja de Jesus, quando esta igreja local que você faz parte, quando a fé e vida, no seu caso, quando a igreja não é essencial, quando a igreja não é importante na vida de qualquer cristão, eu digo para você, Cristo também não é importante, também não será essencial. Agora, quando Cristo é importante, quando Cristo é fundamental, quando Cristo é essencial em nossas vidas, automaticamente a igreja e todo o pacote que vem junto de obediência, discipulado, serviço, congregar, também se torna essencial e importante. A equação é sempre assim. Se a igreja não é importante, você vai perceber que na sua vida Cristo de alguma maneira também se torna secundário e não é importante. Agora, quando Cristo de fato é importante, então você vai perceber que a igreja também é. Essa equação é sempre assim, porque essa é a vontade de Deus. Que a vida seja centrada em Cristo e que a igreja tenha um papel importante na vida dos cristãos. Eu li essa semana, a Fabíola me passou, um artigo bem interessante sobre uma pesquisa que alguns pesquisadores, cientistas da Universidade de Harvard, americana, fizeram. E esse artigo tratava-se sobre o declínio na frequência aos cultos pelos americanos. É uma pesquisa que foi desenvolvida na nação dos Estados Unidos, sobre a igreja de lá, e isso é só um reflexo, uma tendência que também acontece em outras igrejas espalhadas pelo mundo, sobre uma pesquisa sobre o declínio da frequência aos cultos. E o que eles constataram, é que de 44% de frequência semanal caiu para 29%. Pessoas que diziam que pelo menos uma vez na semana elas iam num culto. Tinha 44% de americanos que diziam há 10 anos atrás que uma vez na semana eles iam nos cultos. E em 10 anos caiu para 29% apenas. Pessoas que dizem que vão a um culto, uma celebração religiosa, uma vez por semana. Esse é o fato da pesquisa. Mas a pesquisa em si, a partir deste fato, estava apontando o que isso afeta. E não é só uma questão de afetar a espiritualidade ou a vida com Deus e a intimidade com Jesus daquele que está parando de frequentar os cultos ou está indo pouco nos cultos. A pesquisa não estava mostrando apenas esse lado de que afeta a vida espiritual do cristão quando ele não frequenta o culto, mas ela estava mostrando que não ir ao culto estava tornando-se um problema de saúde pública para a nação. Quando as pessoas deixam de frequentar a igreja, coisas na sociedade pioram. Pioram em diferentes áreas da sociedade. O que a pesquisa mostrou é que a frequência ao culto, além de ser esse problema que afeta a nossa espiritualidade, a não frequência, afeta a espiritualidade, causa os problemas na saúde pública, e você vai entender por quê, é porque a frequência, a ida aos cultos, esse hábito saudável, espiritual, de você frequentar uma igreja e toda semana, pelo menos uma vez na semana, ir ao culto, eles mostraram ali que isso ajuda a florescer o seu lado humano das pessoas, além de fazer bem
para a sociedade. E para isso, eles mostraram como exemplo, por exemplo, a área médica, né? A área de médicos, enfermeiros, sei lá, biólogos, o pessoal da saúde. Eles citaram como exemplo a área médica. E aí eles entrevistaram, né, médicos e pessoal da área da saúde, e todos aqueles que falaram que frequentavam a igreja pelo menos uma vez na semana, essas pessoas apresentavam 29% menos probabilidade de ficarem deprimidos. Pessoal da área da saúde que frequentavam os cultos tinha 29% a menos de probabilidade de depressão. Tinham 50% probabilidade menor de passarem por um divórcio. Tinham 5 vezes menos chances de cometerem suicídio. A pesquisa ainda diz que a frequência aos cultos religiosos estava associada a maior, agora está pequenininho, não sei se vocês vão ler, eu vou ler para você, né? Além disso que eu falei para você, a frequência ao culto, né? O que acontece, que mágica é essa? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, por que isso é tão importante, mas a frequência ao culto estava associado a maior longevidade, pessoas viviam mais, estava associado a menos depressão, menos suicídio, menos tabagismo, menos abuso de substâncias entorpecentes, maior sobrevida ao câncer e a doenças cardiovasculares, menos divórcio, pessoas que se achavam uma teia maior de apoio social, pessoas que tinham vidas com maior significado e com maior satisfação, e maior engajamento em projetos sociais. E também essas pessoas que tinham regularidade de frequência aos cultos eram pessoas que tinham maior engajamento cívico. E à medida que as pessoas vão se afastando da igreja, à medida que as pessoas estão deixando de frequentar os cultos e serem assíduas nos cultos, esses índices pioram na sociedade, e por isso que é um problema de saúde pública. Então, o que essa pesquisa mostrou? Que frequentar o culto com regularidade ajuda a florescer a sua humanidade, faz você ser mais humano, mais gente, e também é de extrema importância para a saúde pública. Olha só o poder estabilizador, o poder social que a igreja tem. Quantas famílias são abençoadas, quantos casamentos são restaurados, quantas pessoas são livres de drogadição, melhoram suas vidas, quantas pessoas recuperam saúde e aí vão ter boas ideias e abrir boas empresas e abençoar. Amém. Por influência da igreja de Cristo, de estar numa comunidade. Olha o poder estabilizador que a igreja tem, que a frequência ao culto gera, porque essa pesquisa a respeito de frequência ao culto. Então, frequentar uma igreja, frequentar o culto, irmãos, é essencial. Mas por quê? Eu parei para pensar teologicamente em muitos motivos, porque era uma outra pregação que poderia ser levantada. Talvez você possa pensar com o conhecimento da Bíblia que você tem a respeito disso. Mas uma coisa eu posso dizer: por que ir ao culto é importante e gera esse monte de benefícios? Porque estar no culto e presencialmente, estar no culto é fazer parte da escola de Deus. Quando a igreja, o povo de Deus se reúne presencialmente, já preguei sobre isso, pregação passada, Deus está formando um povo. Deus está formando uma mentalidade coletiva a respeito do reino de Deus. Deus está passando o seu currículo.
sua vontade, as suas ideias. Então é a escola de Deus onde você está no culto, onde você participa da igreja. E se você não é assíduo, e se você não frequenta, se você não está nos cultos, você está ficando de fora daquilo que é a coisa mais importante na jornada da sua vida. Porque Deus está preparando um povo para si. Amém? Amém. Deus está preparando um povo para si. Você só tem essa vida para entender isso e fazer parte desse povo e receber essa preparação. Deus está preparando um povo para si, e a sua principal escola é o culto, tudo que envolve o culto, tudo que faz parte desse momento solene, desse ajuntamento dos santos, das bênçãos que Deus ordena na comunhão dos santos. Deus está preparando um povo que seja exclusivamente seu, para viver com Ele por toda a eternidade. Isso é a coisa mais importante que está acontecendo. E se você não frequenta uma igreja e os cultos, você está ficando de fora disso. E a parte boa de Deus preparar um povo para si, e os benefícios disso, é que a gente já começa a usufruir. Não é só porque nós vamos passar a eternidade de alegria e gozo maravilhoso com Deus na eternidade, mas esse gozo, essa felicidade, já começamos a usufruir aqui. Amém? Amém. Gente, eu já fiz 2 pregações dentro desse tema, igreja essencial. Não mente para mim que o Papai do Céu está vendo. Quem ouviu as 2 pregações? As 2. Só ergue se ouviu as 2. Deixa erguido. As 2. Bem poucos. Então, eu já fiz 2 mensagens e eu gostaria que você ouvisse. Nós pregamos aqui expositivamente. Então nós vamos para o texto da Palavra de Deus e nós falamos aquilo que o texto da Palavra de Deus está dizendo que nós devemos falar. Nós não chegamos ali com uma bagagem e usamos o texto. Nós falamos o que o texto diz que nós devemos falar. Isso é pregação expositiva. Mas às vezes nós pregamos também temático. E quando eu me disponho a pregar temático, é porque eu estou sentindo de Deus e vendo em Deus e conhecendo a realidade da igreja, que tem temas que a igreja precisa ouvir e aprender. Isso aqui é uma série temática. E se você não ouviu essas mensagens, então você está ficando de fora daquilo que Deus está formando, daquilo que Deus quer que você saiba como comunidade Fé e Vida. Está me entendendo? Então eu gostaria muito que você ouvisse. Está tudo gravado, está lá no YouTube. A primeira mensagem foi sobre a importância do culto. E o tema era: preciso realmente ir aos cultos de minha igreja? Preguei sobre isso. Um pouquinho do que eu resumi aqui antes está dentro dessa mensagem. Eu queria que você ouvisse. A segunda mensagem foi sobre a importância da igreja e o lugar dela nas nossas vidas. E esse sintoma e esse efeito que está por aí de pessoas cansadas da igreja. E eu quis trazer uma visão mais realista do que é a igreja, para que você não fique cansada dela, para que você entenda o que é a igreja, para não criar uma expectativa errada a respeito dela e você se frustre. Então, essas foram as 2 mensagens, e o tema da pregação de hoje é: como que Deus cria um povo para si? Como Deus cria um povo para si? E para isso eu convido você a ler comigo 2 textos, para entender sobre esse povo de Deus e como que Deus cria esse povo para si. Queria que você lesse comigo na Palavra de Deus 2 textos. Um está no Evangelho de João, capítulo 3, e o outro está em Ezequiel, capítulo 36. E daí, se você não traz mais a Bíblia para a igreja, você tem que ter 2 celulares. Nós vamos ler 2 textos, Pode ser o casal, cada um liga um. Você também pode ver aqui na projeção, mas a projeção ela era para os visitantes, para as pessoas. Não devia ser para o crente ficar preguiçoso, não, tá? Então, João capítulo 13, Ezequiel 36. Como Deus cria um povo para si. Vamos ler? João 3,
versículo 1. A história de Nicodemos com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre, na barriga de sua mãe, e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Vamos para o outro texto? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, sensível. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os livrarei de toda a sua impureza. Ezequiel, séculos antes de João, antes do encontro de Nicodemos com Jesus, já falava do conteúdo da conversa de Jesus com Nicodemos, a respeito de nascer de novo. Ezequiel está dizendo que chegaria um dia que Deus traria uma nova aliança, e nessa nova aliança Deus ia transformar o coração de pedra em coração de carne, ia colocar o seu espírito nas pessoas, e Deus estaria formando um novo povo, que ele purificaria das suas impurezas. Então, Nicodemos era um prestigiado, um grande líder judeu na época de Jesus, e ele estava impressionado com Jesus, ele estava muito interessado com Jesus que realizava os milagres, com Jesus que dava aquelas palestras, aqueles discursos maravilhosos. Ele estava muito interessado com Jesus, porque ele percebeu que Jesus não era apenas um grande homem, um cara iluminado, ou mais um dos profetas. Ele percebeu isso devido aos milagres e o diferencial do ensino de Jesus. Ele viu que seus milagres e seus ensinos apontavam para os cumprimentos das antigas profecias da velha aliança a respeito da vinda do Messias. Ele estava vendo os acontecimentos, as coisas acontecendo ao redor de Jesus, e ele estava olhando as profecias e dizendo: ei, está acontecendo, que negócio é esse? Será que esse homem chamado Jesus é o prometido? E ele estava curioso, ele estava ligando os sinais, as provas com os acontecimentos. E então à noite ele vai ter com Jesus, porque ele estava percebendo que ele e aquele momento histórico que ele vivia era um momento da intersecção de dois reinos, a intersecção de dois mundos, de duas eras. O mundo presente estava sendo invadido por uma nova espécie de mundo, por um novo tempo, por alguma outra coisa. E na cabeça de Nicodemos ele sabia do que se tratava. Era o reino de Deus. E ele queria saber se era isso mesmo. É isso que eu estou percebendo que está acontecendo? E diante dessa percepção que o mundo presente que ele vivia estava sendo invadido por uma outra realidade que era o reino de Deus, ele agora sabia que ele precisava tomar uma decisão a respeito de que mundo ele habitaria, em que a realidade ele aceitaria. E então ele vai falar com Jesus. E pensando nisso, preparando essa mensagem, eu lembrei da definição
de cristianismo feita por Karl Barth. Eu sei que os irmãos aqui já devem ter ouvido umas 3 ou 4 vezes, que ótimo, até o ponto que você me conte, que você memorize muito essa analogia que muitas vezes eu já contei, eu lembrei, eu quero contar de novo aqui, pensando nisso que Nicodemos estava vendo e foi conversar com Jesus. Karl Barth, considerado um dos maiores teólogos do século XX, ele gostava de definir, quando perguntava para ele, mas o que é cristianismo? Ele gostava de ajudar as pessoas a entender o que é o cristianismo através de uma analogia. E Karl Barth dizia assim: o cristianismo é como uma cidade, que está em guerra, e ela está cercada pelo inimigo. O inimigo quer invadir a cidade, e essa cidade está cercada, o inimigo ainda não invadiu. E as pessoas da cidade, todas elas, pobres, ricos, nobres, todas as pessoas de etnias, raças e tudo mais, as pessoas estão nas trincheiras, cavaram trincheiras para impedir, para proteger que a cidade seja invadida pelo inimigo, porque o inimigo está ali, próximo. E então, depois de muito resistir, e dias e meses, e talvez, sei lá quanto tempo de guerra, de repente, num determinado dia, eles ouvem explosões, gritos, fumaça muito próxima, e logo surgem pessoas gritando, berrando. Algumas pessoas surgem correndo, ensanguentadas, e pessoas gritando: o inimigo venceu, o inimigo rompeu as nossas resistências, o inimigo entrou na cidade, estamos perdidos, estamos perdidos. Para Karl Barth, isso era cristianismo. O inimigo, nessa analogia de Karl Barth, o inimigo é Deus. O inimigo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que quer invadir a nossa realidade podre, caída. Ele quer invadir. Nós, a humanidade, somos as pessoas entrincheiradas, armadas até o dente, não querendo que Deus venha se meter na nossa vida, não querendo que Deus se meta na nossa maneira de viver, nos nossos valores, nas coisas que nós criamos. Tá bom assim, não tem espaço para religião, não queremos Deus na nossa vida. Mas Deus sabe que o mundo e a cidade vai de mal a pior, e Ele precisa invadir, e Ele rompe a resistência e entra para conquistar a humanidade. Se botar ali, nós somos o povo entrincheirado, e assim temos sido, desde a queda do homem, desde o paraíso. O homem, a humanidade, tem rejeitado a Deus e rejeitado a maneira de Deus para a vida. E nós, como seres humanos, queremos viver da nossa maneira, alheios a Deus, sem se preocupar com Deus. E nós achamos que a gente ia se dar bem, vivendo assim, sem Deus, dizendo: estou nem aí, estou nem aí. A gente achou que ia se dar bem. Essa é a história da humanidade, a gente vê na Bíblia isso. Mas a história da humanidade também mostra que, apesar de a gente achar que a gente ia se dar bem sem Deus, deu o contrário. O mundo só tem piorado, as coisas só têm piorado. Nós, homens modernos, do século 17 em diante, nós, homens modernos, achamos que nós matamos Deus. Nós achamos que nós não precisamos da bengala da religião, porque nós, do século em diante, do século 17 em diante, evoluímos, não precisamos mais da religião. E nós achávamos que com o avanço da ciência e com o avanço da tecnologia, nós criaríamos um mundo perfeito, maravilhoso, onde a religião não tinha lugar e a religião não seria bem-vinda,
porque o mundo seria maravilhoso a partir da ciência, da tecnologia e do progresso. Mas nós erramos feio. Mesmo com tanta ciência, tecnologia e progresso, nunca se teve tanto suicídio na Terra. Nunca se teve tanto genocídio. Nunca se teve tanta morte violenta. Nunca se teve tanta ganância e tudo que está em torno desse mal. Nunca se teve tanta fome e desespero e dor humana. Nunca a sociedade esteve tão enferma quanto os nossos dias. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão abarrotados, gente. Só com esse último leva aí da pandemia teve um crescimento de 300%. Nunca se usou tanto medicação, ansiolíticos, Rivotril. Nunca tivemos tantos divórcios. Irmãos, amigos, o mundo não está melhorando. E sabe por quê? Porque a humanidade insiste em ficar nas trincheiras, resistindo àquele que é o enviado de Deus para curar o mundo, para sarar as nossas vidas, resistindo à amorosa intervenção de Deus que veio até nós. Nós insistimos em ficar nas trincheiras lutando pelas nossas vidinhas egoístas e rasas de significado. Mas o fato irreversível, queridos, o fato irreversível é que a realidade mudou, querendo você ou não. Deus não é uma invenção da religião. Ele existe. Ele veio até nós, está documentado na história. Ele veio. E ele veio, mesmo nós sendo ingratos, rebeldes. Ele veio e ele resolveu vir para salvar-nos. Ele fez isso porque nós jamais conseguiríamos salvar-nos por nós mesmos. Sem Deus, nós como humanidade caminhamos com passos apressados para o caos, para a destruição, para o inferno. Ai, que forte, pastor. Sim, isso mesmo. Inferno. Lutamos nas trincheiras porque não queremos saber de Deus nas nossas vidas, porque nós não temos espaço para Deus, para a sua igreja, para frequentar um culto em nossas vidas. Lutamos nas trincheiras, não queremos saber de Deus, essa é a verdade. Então, se não queremos saber de Deus, o inferno é o lugar onde Deus e tudo o que Ele representa não está. Você não quer saber de Deus? Então você vai para um lugar onde Deus não está. Inferno, como diz Hernandes Dias Lopes, é a parada final de uma vida sem Cristo. Essa era a realidade, e ainda é, do mundo perdido, que vive nas trincheiras, lutando contra Deus, que não quer saber de Deus. Essa é a realidade, também era a realidade que Nicodemos conhecia. Mas Nicodemos percebeu que outra realidade havia chegado, que era o reino de Deus invadindo o mundo. E então, quando ele vai falar com Jesus, Jesus diz para ele: sim, Jesus está falando do reino de Deus, mas é preciso nascer de novo, Nicodemos, se você quiser acessar essa nova realidade. Você tem razão, você está certo, é o cumprimento das profecias. O reino de Deus chegou, ele invadiu a realidade dos homens ingratos. Ele está aqui. Mas se você quer acessar, se você quer ver, se você quiser fazer parte dessa realidade que chegou,
você precisa nascer de novo. E então alguns, como Nicodemos, perceberam que as coisas mudaram, em definitivo, e que uma janela de esperança se abriu, e que era o reino de Deus que tinha chegado, e que então, a partir dessa realidade que mudou, o reino de Deus que invadiu, uma decisão precisava ser tomada: vou unir-me a Deus, ou vou continuar nas trincheiras, resistindo a Ele? Vou continuar a lutar por um estilo de vida onde Deus não faz parte, e então seguir na direção que a humanidade resolveu ir, mas que no final é trevas? Ou vou me render a Cristo, aquele que invadiu a realidade, para mudar de direção, para dar a opção da mudança de direção aos perdidos, para dar um novo sentido à vida? Uma decisão precisava ser tomada. E mudar de direção é o que nós chamamos na teologia, e a Bíblia nos mostra, mudar de direção é o que nós chamamos de conversão. Quem aqui é convertido? Não sei que nada, isso é uma pegadinha, Mudar de direção nós chamamos de conversão. É mudar de uma vida centrada em si, que você só existe para você. Você muda dessa realidade para uma vida centrada em Cristo, naquele que invadiu a realidade. Isso é conversão. De uma vida que se afasta de Deus para uma vida que se aproxima de Deus e quer saber de Deus. Nicodemos foi até Jesus, então, para provar se a sua tese estava certa. E Jesus fala para ele: sim, mas tem que nascer de novo, se você quer ver o reino de Deus. É o que o versículo 3 do capítulo 3 de João diz. E então, Nicodemos indaga: tá, mas como assim? Eu devo voltar à barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, acho que não, né? Não deve ser isso. O versículo 5, Jesus diz: claro que não. Esse nascer não é um nascer físico, mas é um nascer espiritual, é nascer do Espírito. Se você quer fazer parte do reino de Deus, entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus, você precisa nascer do Espírito, nascer espiritualmente, porque é só através do Espírito que nós podemos se relacionar com Deus, que é Espírito. Tá, mas como assim? Como é que é esse negócio aí de nascer espiritualmente? Para você entender, eu queria ler com você Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Por que nós precisamos nascer de novo? Para entrar no reino de Deus, para ver a Deus, para estar com Deus. Por que eu preciso nascer de novo? Nascer do Espírito. Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês, eu, nós, todos, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. A conversão é essencial para entrar no reino de Deus. Você vai ter que sair das trincheiras e se unir ao exército daquele que invadiu. Você vai ter que mudar de lado. Você vai ter que mudar de time. A conversão é essencial.
se você quiser entrar no reino de Deus. E conversão é mudar de direção, é mudar do time que eu falei, para ser do time que vence no final da história. A gente costuma dizer, eu me converti, né? Eu me converti em tal pregação, no ano tal, eu me converti, eu aceitei a Cristo. Ok, né? A gente entende quando as pessoas dizem, mas não é a forma correta. Não é a forma correta, porque nós não nos convertemos e nós não aceitamos a Cristo. Nós somos convertidos e nós somos aceitos. Eu fui aceito por Cristo, eu fui convertido por Cristo. Essa é a maneira correta. É Deus quem realiza a salvação. É Ele quem escolhe a quem salvar. Não foi eu que escolhi Ele, mas foi Ele quem me escolheu. É Deus quem escolhe. Olha o que o versículo 1 lá diz, aí de Efésios 2:1. Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. Que mortos é esse? A gente já nasce morto, a gente nasce em pecado, a gente já nasce pecador. Estávamos mortos espiritualmente. Estar morto espiritualmente é estar impedido de relacionar-se com Deus, porque você não tem vida no seu espírito. Todos nós, sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E o que um morto pode fazer por si mesmo, gente? Precisa de muita ciência para descobrir isso? O que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Absolutamente nada. O morto não escolhe. Ele não aceita. Ele é o escolhido, ele é o aceito. Nós não escolhemos Deus, é Deus quem nos move para uma outra direção. Amém? Amém. É Deus quem nos convence dos nossos pecados e que nos mostra que a realidade mudou, porque está indo no curso desse mundo, conforme Efésios diz, está indo no curso desse mundo, da potestade do ar, dos desobedientes. E de repente você começa a perceber algumas coisas. Epa, mas tem alguma coisa errada. Esse mundo está ruim, não pode ser assim. Eu preciso me dedicar a Deus. E você é despertado. E as coisas começam a mudar. É Deus que te move para outra direção, que abre os seus olhos, que te convence dos seus pecados. Conversão é Deus colocar vida no nosso espírito morto. Isso é conversão. É Deus colocando vida em nosso espírito que está morto. Também chamamos isso de regeneração, ou nascer de novo. É para isso, gente, que Jesus veio à terra, que deixou o céu e habitou, e veio. É para isso, para dar vida aos mortos. Para reunir essas novas vidas, essas novas criaturas que foram vivificadas em seus espíritos, em um povo, para adorar a Deus, conforme Ezequiel 36 diz, que aqueles que teriam um novo coração seriam chamados povo de Deus. E esse povo reunido debaixo de uma única bandeira, a igreja de Cristo. É para isso que Jesus veio. E como que Deus faz isso? A Bíblia ensina que Deus cria um povo para si por meio da conversão. É assim que Deus cria um povo para si, que é a pergunta e o tema dessa mensagem. Como que Deus cria um povo para si? Deus cria um povo para si por meio da conversão. Povo de Deus são aqueles que tiveram o seu coração convertido do amor ao pecado para o amor a Cristo, da futilidade da vida para a glória de Deus. São aquelas pessoas que pararam de fugir de Deus e tentar viver a vida do seu jeito, para andar com Deus e viverem a vida da maneira de Deus. Esse é o povo de Deus. Esses são os convertidos. Conversão, por isso que eu perguntei aqui se você é um convertido, se você é um regenerado, se você é um nascido de novo. Conversão
é um momento decisivo da sua vida. É a guinada. É quando mudamos de direção. A conversão de uma pessoa é o momento exato da sua salvação, onde o seu status espiritual muda. Você era um morto, agora você é um vivo. Você era um ímpio, agora você é um justo. Você era só uma criatura, agora você se torna um filho de Deus. Irmãos, isso é conversão, e assim que Deus forma um povo para si, somente mediante conversão. Não é por nascimento, viu, cristãos luteranos? Não é nascendo na igreja que você se torna povo de Deus, não, viu? Tem que nascer de novo, tem que converter, tem que ter o seu momento decisivo, a sua guinada. E eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para algo muito importante a respeito disso, caminhando para o fim aqui da mensagem. Aqui está algo que tem prejudicado muito, mas muito, a igreja de Jesus, ao longo da história. Há muita confusão, há muita distorção de entendimento sobre o que é conversão. As pessoas confundem, as pessoas acham, há muita confusão nesse sentido, nessa matéria, nesse artigo, nessa doutrina, e isso tem prejudicado bastante a igreja de Jesus, não é de hoje. Um escritor cristão, Michael Lawrence, disse, olha só, presta atenção, quando os membros veem a igreja apenas como mais uma opção a ser considerada, junto com suas atividades esportivas, recreativas, quando a frequência aos cultos fica abaixo do número de seus membros, quando é bem difícil encontrar voluntários para servir nos ministérios da igreja, quando a contribuição financeira é incompatível com a proporção da membresia, é bem provável que o problema da igreja não estejam nas técnicas de evangelismo, não seja o fato de ter uma liderança fraca, ou seus cultos que são desinteressantes, ou na má administração do voluntário. É bem possível que o problema esteja em nossa teologia prática da conversão, daquilo que nós entendemos do que é conversão. Então o fato é que existe uma ideia muito errada, uma ideia que não é bíblica na cabeça das pessoas, líderes e pastores da igreja, a respeito do que é conversão. Principalmente essa ideia, essa distorção e essa nhaca foi crescendo, principalmente depois daquilo que na história da igreja nós chamamos de o segundo grande despertamento da igreja, que foi um período de muito avivamento da igreja no início do século XIX, com Wesley, Whitefield e vários outros pregadores poderosos, e multidões foram se convertendo e desembocando no final em Finney e outros pregadores assim conhecidos. A partir dali o negócio meio que degringolou. Foi uma coisa boa, o segundo grande despertamento, mas algumas coisas a partir dali se corromperam. Porque a partir de então, a conversão, a ideia de uma pessoa convertida, do que é uma conversão, se transformou em uma tomada de decisão. Quando que a guinada? Quando que a pessoa se converteu? Quando ela fez uma decisão num apelo, num culto evangelístico, né? Quando alguém com essa pessoa falou com ela, ora comigo esta oração, e ela orou junto com essa pessoa e fez essa oração. Então, o ensino da igreja passou a entender que conversão era essa tomada de decisão. E isso ficou forte e popular. E assim começou a se ensinar e se pensar que era só você tomar essa decisão, num apelo, fazer essa oração, Shazam!
Naquele momento você se tornou nova criatura, está escrito no livro da vida. Irmão, se é assim que você acredita, eu tenho uma bad news para dizer para você. Não é bem assim que a conversão biblicamente acontece. Não é só erguer a mão. Não é assim. Mas é o resultado dessa compreensão errada dessa doutrina tão importante que é a doutrina da conversão, que tem resultado em igrejas cheias, e aí que eu quis chamar a atenção, cheias de falsos convertidos. As igrejas estão cheias de falsos convertidos. Se olharmos com carinho para o rol dos membros das igrejas, nós veremos que ali tem bastante falsos convertidos. Que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Cristo, mas se parar para olhar e com pouca olhada para a vida, você vai ver que na verdade não estão seguindo a Cristo, mas estão seguindo a elas mesmas. E isso é terrível, irmãos, porque falsos convertidos dentro da igreja enfraquece a igreja, enfraquece a instituição, porque o falso convertido ele põe banca, ele surge como um exemplo, e aí o novo convertido, que é a segunda coisa, confunde os novos convertidos. Ele olha para aquela pessoa que parece um convertido e diz: eu sou novo aqui, eu quero saber como é que é ser um convertido. Ele vai olhar para aquele que é um falso convertido e vai dizer: ah, é assim. Não vai nos cultos, não tem vida transformada, não ora, não gosta da Bíblia, é mau testemunho aí por fora, mas vai de vez em quando nos cultos, se diz cristão, põe a banca. E o novo convertido olha e diz: ah, é assim que é ser crente. Então o falso convertido faz mal para a igreja. Ele confunde. Ele nivela por baixo a qualidade da igreja. Em vez da igreja ser nivelada por cima, ela é nivelada por baixo. É tudo crente, meia boca. O que acaba, pulei uma, denigrindo a imagem da igreja, porque as pessoas conhecem essas pessoas que são falsos cristãos, que acabam que não têm um bom testemunho na sociedade, e as pessoas dizem: isso é ser cristão, igreja por fora, não quero saber. Denigre a igreja. E no final, leva a igreja à estagnação, porque vai nivelando por baixo, vai diminuindo a qualidade, vai manchando, as pessoas param de vir, a igreja vai estagnando, para de crescer. Quando o número de cristãos nominais, cristãos só de nome, é muito grande, a igreja fica fria, sem vida, sem sabor, não empolga ninguém. Tá, mas eles são culpados, os cristãos nominais? Em parte sim, cada um é responsável pelas suas escolhas e suas ações, em parte sim. Mas os culpados maiores não são eles. Os culpados maiores somos nós, líderes, pastores, que ensinamos errado e nos apressamos em encher os rolos dos membros, em aceitar pessoas como membro da igreja que não são convertidas. A conversão bíblica realizada por Deus em nosso espírito não é subjetiva. Não é uma tomada de decisão que só você e Deus sabem. A conversão bíblica, ela é um fato objetivo. É algo visível, palpável, mensurável. As Escrituras nos falam em vários locais
para demonstrarmos frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8, Atos 26:20. Se você é um convertido, então na sua vida há frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o salvo, o convertido, apresenta mudança de vida. Tem frutos na sua vida. Gente, nós não somos salvos por causa das nossas obras ou dos frutos. Mas as obras e os frutos evidenciam que nós somos salvos. Amém? Amém. Agora, a conversão apenas como uma tomada de decisão, apenas como uma escolha, porque a pessoa fez uma escolha, fez uma oração, então você diz, pronto, agora você é um novo convertido. Torna a conversão não objetiva, torna a conversão subjetiva, particular, interior, sem necessidades de evidência. Afinal, é particular, é minha decisão, é interior, não precisa de evidência. E aí, se é assim que nós entendemos conversão, e as igrejas estão cheias de pessoas que se acham convertidas, isso é um prato cheio para termos um monte de falsos convertidos na igreja, porque a conversão tornou-se subjetiva e não é mais objetiva. O cristão verdadeiro, ou o verdadeiro convertido, não é apenas quem fez uma oração, ou tenta ser uma pessoa mais agradável. O cristão verdadeiro é alguém que teve seu coração transformado pela graça maravilhosa de Jesus. Não aparece só em comportamento, ele tem um coração transformado. É alguém que deseja estar com Deus, é alguém que deseja conhecer a Deus mais e mais. É alguém que tem frutos visíveis de transformação na sua vida. É um santinho? Não é. Mas as pessoas sabem que ele já mudou, que ele está melhorando. Amém? Amém. É alguém que tem a sua vida marcada por fé e arrependimento. É como Jesus. Esqueci de pular, né? Você estava vendo ali, está ali as 4 coisas que eu falei para você. O que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido? Tem algumas evidências, marcas. Como disse Jesus, no início do seu ministério, proclamando o reino de Deus, para que as pessoas entrassem no reino de Deus, conhecessem o reino de Deus, então ele disse, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. O reino de Deus está próximo, a realidade, a invasão está acontecendo, porque eu, Jesus Cristo, já nasci, já estou aqui diante de vocês, o ministério já começou, o reino está invadindo, o reino está próximo. E agora? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação pertence a Deus. Nós estávamos mortos, nós não podemos fazer nada sobre isso. É Deus quem nos salva, Ele escolhe salvar. Amém? Amém. Não podemos fazer nada, é Deus quem salva. Mas a nós cabe responder à ação de Deus de maneira objetiva e não subjetiva. De maneira objetiva, com fé e arrependimento. Conversão objetivamente exige arrependimento. Numa vida que não há arrependimento, não houve conversão. Precisamos se arrepender de nossos pecados, se arrepender de nossa rebeldia em lutar contra Deus, em não se interessar por Deus, em querer ficar na trincheira. E arrepender quer dizer mudar de atitude. Isso quer dizer arrepender. Mas eu digo para você que conversão é mais do que só isso. É mais do que só mudar de atitude. Antes
de mudar de atitude, conversão antes é mudar o foco do rumo da nossa adoração. Em 1 Tessalonicenses 1,9, quando Paulo vai escrever para essa igreja, e ele começa a sua carta reconhecendo que aquelas pessoas daquela igreja eram convertidas, eram pessoas de fato salvas, não eram pessoas falsas convertidas. Como é que ele reconhece a salvação dessas pessoas? Paulo, versículo 9, diz: vocês converteram-se dos ídolos para Deus, dos ídolos para o Deus único e verdadeiro. Ou seja, Paulo vê que essas pessoas mudaram de vida, de uma vida que adorava e servia os ídolos, para uma vida que adora e serve a Deus e serve a Cristo. Um ídolo é algo ou alguém sem o qual você não consegue se sentir feliz nem realizado. Se aquilo faltar na sua vida, você não consegue ser feliz sem ela, nem realizado. É algo ou alguém que você dedica extrema devoção, que é a razão do seu viver, onde a tua energia toda está ali. E sendo assim, nós podemos transformar quase qualquer coisa num ídolo. Pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser sexo, fama, opiniões, ideologia, segurança, controle, o amor dos outros, trabalho, etc. Mas o nosso ídolo predileto é o nosso ego. Esse é o ídolo predileto que nós damos muita devoção e queremos que os outros cultuem. Não é mentira? Chamar as pessoas ao arrependimento é chamá-las a mudar de direção na sua adoração, da sua razão de viver para os ídolos, para então viver para Deus, para Jesus Cristo. Não é só mudança de comportamento, mas é mudança de comportamento que vem de uma mudança de coração, uma mudança de adoração. Mudar só comportamento sem mudar o coração é farisaísmo, é hipocrisia. Acaba que se você só muda o comportamento, o exterior, mas não muda o coração, você vai acabar tendo uma embalagem bonita, mas o interior podre, é o falso convertido. Quando separamos arrependimento, que é a mudança de coração demonstrada em atitudes, quando nós separamos o arrependimento disso, a conversão de arrependimento, nós temos aí uma fábrica de falsos convertidos. E por isso que o grande avivamento fez esse desfavor, quando transformou a conversão de algo objetivo para algo subjetivo. E o segundo, conversão exige também fé. Exige crer no Evangelho. Evangelho, gente, é a boa notícia de que Deus, aqui é a má notícia, na verdade, é a má notícia de que Deus está irado com a humanidade. Deus está furioso com o homem, isso inclui a vida de toda a humanidade. Deus está furioso por causa de nossas ofensas, por causa dos nossos pecados. E todo e qualquer pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Quando você ofende alguém, primeiro você ofendeu Deus. Quando você xinga alguém, primeiro você xingou Deus. Quando você rouba uma moeda de alguém, primeiro você roubou Deus. Todo pecado, primeiro é uma ofensa a Deus. E devido aos nossos pecados, Deus está irado. E a nossa sentença já foi dada por causa dos nossos pecados. Nós somos culpados. E o nosso destino é a morte eterna. Essa é a realidade que o mundo está. Mas Deus, Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou
conversão exige, além de arrependimento, fé de que Jesus é o Messias, o enviado, o Salvador do mundo, o amor de Deus enviado até nós, que veio, que morreu por os nossos pecados, pagou a nossa dívida, cancelou a sentença de culpa e nos fez filhos de Deus, cordeiros com Ele. Somente Cristo e nada mais é o Salvador do mundo. Nós precisamos crer nisso e confiar a nossa vida a Ele. Nós cremos e confiamos a Ele inteiramente no nosso futuro, nossa família, nossa existência. Crer é confiar. O falso convertido geralmente tem muito conhecimento. Fé não é só conhecimento, envolve conhecimento. O falso convertido muitas vezes tem muito conhecimento, conhece bastante da Bíblia. Ele conhece muito de doutrinas, de ensinos, conhece as histórias, tem história para contar, só que não vive, não aplica isso na sua vida. E por quê? Porque ele quer continuar vivendo nas trincheiras. Parece um cristão, mas é só de boca, só de aparência, sem mudar de direção, caminha para o inferno. Nossa, pastor, dura esta palavra. Sim, hoje foi duro ou terminou duro. Duro como o fato de o Filho de Deus vir até nós e nós continuarmos nas trincheiras. Duro como o Filho de Deus abandonar tudo que tinha para nos socorrer e nós dar de ombros para Ele. Dura como um remédio amargo que cura. Porque, irmãos, pior coisa da nossa vida não é a infelicidade circunstancial, não é a frustração, não é a doença ou o desemprego, mas a pior coisa e o maior problema da vida de qualquer pessoa é a ira de Deus. Essa é a pior coisa que pode existir a um ser humano, é a ira de Deus, que permanece sobre aqueles que não nasceram de novo, que permanece sobre aqueles que não mudaram de direção. E isso inclui os falsos convertidos. A ira de Deus permanece sobre. Mas você, que é um convertido de fato, um verdadeiro convertido, que nasceu de novo, da água e do Espírito, que procura Deus, que ama Jesus, que vive o Evangelho, que se arrepende dos seus pecados, que ama a igreja, que congrega, você que é um verdadeiro convertido, não precisa se preocupar com a ira de Deus. A ira de Deus para você é passado, nunca mais será presente, nunca será futuro. Você que é regenerado, nasceu de novo pelo Espírito, sobre você repousa a graça, a benevolência, a misericórdia, o amor de Deus. Mesmo diante, às vezes, de pecados grosseiros, Deus não vem com ira, Deus vem com graça, Deus vem com misericórdia, nos disciplina, corrige e nos faz melhorar. Amém? Amém. Para aquele que não nasceu de novo, permanece debaixo da ira e caminha para as trevas. Aquele que nasceu de novo, ira não faz mais parte da nossa relação. Nunca mais. Amém? Amém. Você não precisa temer o futuro, a morte, o que virá. Cristo já garantiu para você a eternidade. Pagou todos os seus pecados. Mas você precisa continuar vivendo em fé e arrependimento. Amém? Porque essa é a marca do novo convertido. Não é subjetivo. Tem que ser visto. As pessoas precisam saber e ver que você é convertido e se vê pelos frutos, não por uma decisão, não por o que você fala.
Amém? Amém. Queria convidar você a orar.